Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Aline, professora de História. Vamos dar continuidade hoje à nossa aula falando um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. Que tema tão sugestivo, né pessoal? Quando a gente fala de Inconfidência, nós estamos falando de um estado em que não estabeleceu aquilo que precisaria ser estabelecido naquela região, ou seja, um estado que não houve um processo de fortificação por parte dessa palavra Estado, para que as pessoas confiassem nesse tipo de estabelecimento chamado Estado. Não há uma confiança, essa confiança foi quebrada, essa confiança foi rompida. Então, esse termo tem a ver com essa palavra Inconfidência Mineira. Essa Inconfidência acontece, como o nome já diz, em Minas Gerais, e foi uma movimentação aí que aconteceu por parte da coroa e deixou a população insatisfeita por conta de alguns pontos que nós vamos ver na aula de hoje, ok? Então vamos lá começar a nossa aula falando um pouquinho sobre alguns acontecimentos importantes que tiveram um marco inicial ali naquela região de Minas Gerais. A gente já falou em aulas anteriores sobre esse processo aqui do segundo ciclo econômico importante aí do Brasil, que vai ser o ciclo do ouro. E é nesse contexto aí que essa Inconfidência Mineira ela acontece, justamente nesse contexto de ciclo econômico que o Brasil está vivendo, que é o ouro. Vamos lá acompanhar esses pontos que foram pontos importantes para a nossa história. Segunda metade do século XVIII, influenciados por ideias iluministas, começaram a se organizar movimentos de caráter emancipacionista. Essa é a primeira informação importante que nós temos aí. Emancipacionista. Quando nós estamos falando de emancipacionista, estamos falando de emancipar, estamos falando de independência. Eles queriam se tornar independentes. Naquele momento, o Brasil estava vivendo num processo de colônia em relação a Portugal. Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia. Então, esse movimento, no século XVIII, começa a aparecer essas ideias, que são ideias importantes para esse momento, conhecidas como as ideias iluministas. E essas ideias vão promover, dentro dessa população, não só do Brasil, mas de outras regiões também, porque outras revoluções vão acontecer inspirados nesses ideais, que são os ideais iluministas, que a gente já falou aqui várias vezes, e vocês já sabem disso. Em outros países também vai acontecer, vai ser irradiado por essas ideias, e com o Brasil não é diferente. As ideias iluministas vão começar a permear o Brasil nesse contexto, e elas têm por finalidade, têm por objetivo fazer com que haja aí fazer com que houvesse essa visão totalmente voltada para a sua independência, para a sua se emancipar, que eram ideias relacionadas ao ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que vai impulsionar esses homens nesse contexto, ok? Início do século XVIII, nós vamos ter um panorama específico ali na região de Minas Gerais. No final do século XVIII, nós vamos ter uma outra realidade, vamos verificar. Início do século XVIII, atividade econômica importante no Brasil colonial era o que, pessoal? O ciclo da mineração. O Brasil vai viver no primeiro momento desse ciclo econômico a cana-de-açúcar. Depois vive o ciclo do ouro, que é o que nós estamos falando aqui nesse momento, e depois vai viver o ciclo do café, que é outro ciclo muito importante para a história do Brasil, econômica para a história do Brasil, né? No final do século XVIII, nós vamos ter um outro panorama. As minas começaram a dar sinais de esgotamento e a extração apresentou uma queda acelerada. Eles iniciaram um processo de extração e nós vimos nas outras aulas que eles utilizavam vários tipos de técnicas, como o uso da bateia. Lembram disso? A outra técnica era das lavras. Então, nós vamos verificar que eles vão utilizar de todos os recursos que eles têm naquele momento para extrair o maior número ou o maior quantitativo de ouro possível.
Só que no final do século XVIII a gente percebe que a realidade começa a ser outra. As minas começam a se esgotar. Aquelas localidades que tinham muito ouro, no início do século XVIII, elas começam a apresentar um número deficiente em relação a essa extração. E isso vai gerar problemas, é por isso que acontece todo o processo da Inconfidência Mineira, ok? Vamos lá continuar. Diante disso vai acontecer um aumento da pressão exercida pela coroa. O objetivo da coroa era lucrar cada vez mais. E o ouro está trazendo para o Brasil naquele momento uma lucrabilidade muito intensa e muito boa de ser vivida. E os portugueses querem continuar com esse processo de lucrabilidade. É nesse contexto, no final do século XVIII, que vai acontecer a queda aí da produção do ouro e os portugueses vão cada vez mais pressionar esses homens que estão nessa localidade, os colonos. E aí vamos ver alguns pontos. Cobrança e fiscalização vão fazer parte aí do cenário dos portugueses para com esses colonos dessas regiões. Sem condições de pagar as pesadas taxas, a população começou a acumular muitas dívidas e a pobreza se espalhou pela região. Então vejam o cenário que se encontrou Minas Gerais nesse momento. No início do século XVIII, ela estava vivendo um período de prosperidade por conta da extração do ouro. Os portugueses estavam rindo à toa por conta desse processo acelerado de extração do ouro. Mas chegou um momento em que houve uma queda nessa produção do ouro. E diante disso, a coroa começa a pressionar esse colono cada vez mais, com rigidez, com cobranças e com fiscalização cada vez piores. E isso vai fazer com que a população comece a se endividar, porque elas não têm condição agora de pagar aqueles impostos que os portugueses estão impondo e estão colocando naquele momento, ok? Cobranças. Nós já vimos em algumas aulas, quando a gente fala no início aí do ciclo do ouro, essas imposições da coroa e a Inconfidência Mineira, essa revolta, ela vai acontecer justamente por essa insatisfação. Vamos lá, cobrança. O quinto, que é a porcentagem de 20% do ouro extraído, eram as cobranças feitas pela coroa portuguesa. Essa cobrança do quinto não ficava em 20% apenas. Não se iludam, pessoal, essa cobrança era muito maior, porque ela estava relacionada com o derretimento do ouro. Então as pessoas iam para as casas de fundição, passavam lá depois da extração, elas deveriam fundir o ouro, derreter o ouro, e desse derretimento seria extraído 20%. Mas obviamente que 20% não era extraído muito mais. 30, 40, 50, 60% desse ouro, porque ele estava derretido. Então havia uma facilidade maior para fraudar aquela retirada do ouro, e era isso que era feito. A derrama era o outro imposto aí cobrado pela coroa portuguesa. O governo invadia as casas e levava produtos em troca de pagamentos. Então você imagina essa população que já está vivendo num processo difícil. Houve a queda de produção do ouro, da extração do ouro, e agora a coroa portuguesa cobrando e pressionando cada vez mais, chegando a entrar na casa das pessoas e levar as coisas que as pessoas têm naquele momento. Então a situação começa a ficar de uma forma complicada para os colonos. E é por isso que haverá todo o processo aí de revolta na Inconfidência Mineira. Continuando. Intelectuais, membros da elite começaram a se organizar e planejar uma forma de libertar a colônia do domínio de Portugal. É a ideia que eles têm. Pessoal, a gente precisa criar um meio, fazer alguma coisa para a gente se separar de Portugal de uma vez por todas. A gente só vai parar, a gente só vai conseguir viver bem sem Portugal. Então a gente precisa se separar de Portugal. Como? Vamos tentar criar estratégias. Vamos planejar alguma coisa aqui para a gente tentar fazer com que haja uma separação. E é isso que eles começam a pensar. Nós precisamos se separar de Portugal. Deu-se o nome assim de Inconfidência Mineira. Quem fazia parte dessa membresia, essas pessoas que estavam associadas com essa mesma ideia, com essa mesma corrente de pensamento em relação à separação de Portugal? Clero,
Olha, vejam que até a igreja faz parte dessa membresia. Militares, os militares, em alguns momentos aí da coroa portuguesa, eles começam a se sentir insatisfeitos por conta dos salários que é muito baixo. Advogados, poetas, proprietários de terras, esses colonos, os alferes e os dentistas. E dentro dessa camada aí de membros nós temos uma pessoa, uma figura importante que vai se destacar bastante na Inconfidência Mineira, que é Joaquim José da Silva. Ele que vai iniciar todo o processo de movimentação em relação a essa separação, ok? O mais famoso chamado Tiradentes, né? Muitos conhecem mais como Tiradentes. Continuando, o objetivo dessa união, dessa membresia se reunir com essas ideias era libertar a colônia de Portugal para implementar uma república, ou seja, eles queriam que a monarquia caísse, eles queriam derrubar a monarquia. Por quê? Muitos queriam derrubar a monarquia nesse momento e nesse contexto específico. Pessoal, as ideias iluministas estão aparecendo cada vez mais fortes. E isso vai fazer com que esse pensamento em relação à monarquia, realmente eles queiram que isso seja derrubado. Por quê? Quando a gente fala de monarquia, a gente fala de absolutismo. Então, dentro de uma monarquia ou dentro de um poder absolutista, havia o controle por parte do rei desse poder apenas nas suas mãos. Então, vejam que a coroa portuguesa ela tinha um total controle, ela tinha uma fiscalização, ela caía em cima com pressões absurdas, com altas taxas, e isso só iria acabar na visão dos colonos se uma república fosse implementada, se a figura aí do rei caísse, se acabasse com a monarquia e implementasse a república. A república aí como o governo de todos ou o governo de muitos, então uma pessoa não ia estar no controle mais do Brasil ou dessa colônia. Outras pessoas iam poder tomar essas decisões, ok? Criação de uma universidade em Vila Rica, então se pensa também em outro processo. Permitir a instalação de manufaturas no Brasil. Então vejam que eles não queriam apenas que as taxas acabassem, mas eles queriam também que houvesse um desenvolvimento aqui dentro do Brasil, dentro dessa colônia. Continuando, Tiradentes partiu para o Rio de Janeiro em busca de apoio. Joaquim Silvério denunciou o movimento. Olha aí a cara dele, o traíra. É ele que vai denunciar o movimento e aí a coroa portuguesa vai conseguir sufocar o movimento da Inconfidência Mineira. Continuando. Resultado da Inconfidência. A derrama foi suspensa e a prisão dos inconfidentes foi decretada. A derrama é aquele tipo de movimentação que a coroa portuguesa fazia em relação aos colonos, quando eles não tinham condições de pagar, esses oficiais da coroa portuguesa iam até as casas aí desses colonos e levavam aquilo que tinha, que poderia ser pago em relação aí a essa dívida que foi contraída por esses colonos pela falta do pagamento. Foram presos e levados para o Rio de Janeiro para julgamento. Tiradentes foi acusado de chefiar a conspiração, foi condenado à forca e os demais penas de prisão na Europa. Então percebam que no Brasil todos os processos emancipatórios ou esses processos que levaram um levante, uma revolta de mudança em relação à corte portuguesa, fizeram com que esses líderes eles fossem brutalmente executados. A gente percebe que na Europa vai haver uma diferença em relação a esses movimentos. Esses homens da Europa eles vão ser considerados heróis, considerados os líderes dos movimentos, como pessoas que mudaram aquele cenário, aquele contexto. Aqui no Brasil nós vamos observar diferente. Todas as pessoas que se colocaram como líderes, eles vão ser brutalmente assassinados, brutalmente mortos, e os movimentos vão ser duramente sufocados. E aí nós vamos aí a uma questão que fala justamente desse processo aí da Inconfidência Mineira. Vamos lá. Quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que, alternativa A, quando a gente faz uma análise específica sobre esse movimento de Inconfidência Mineira,
O que a gente pensa automaticamente? Dentro dessas opções aí, questão do vestibular, preste atenção, viu? Dentro dessas questões aí, o que é que a gente coloca adiante de nós como correto? Eu acho que aquilo ali tem coerência. Aquela atribuição que diz ali naquele enunciado, naquela opção, naquela alternativa, ela está correta por esse argumento, ok? Então, quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que, alternativa A, recebeu influências do positivismo, introduzido em Minas Gerais por uma burguesia intelectual e alimentada por uma crise econômica. Alternativa B, revelou nuances de rebeldia contra os rigores da política fiscal metropolitana sobre as capitanias das minas, executada pela Casa de Contratação. Alternativa C, apresentou o caráter nativista, ideologicamente alimentado pelos princípios mercantilistas difundidos pela maçonaria. Alternativa D, visava a independência da colônia e pretendia concretizar-se quando da cobrança dos impostos atrasados. E a alternativa E, apresentou um caráter separatista, visava a independência da colônia, mantendo a monarquia e a capital no Rio de Janeiro. Pessoal, veja que a gente falou o tempo todo de um processo de separação, de um processo de emancipação. É isso que a Inconfidência Mineira trata, de tantos problemas ou de tantas pressões causadas pela coroa portuguesa. O objetivo da Inconfidência Mineira nesse momento é separar-se. O objetivo dela é fazer com que a monarquia, essa figura de poder que estava na mão do rei, ela caísse nesse momento e que se iniciasse um novo modelo político, que era um modelo político que já era adotado há muito tempo em países europeus. E se a gente voltar um pouco na história, a gente entende e observa que até em Roma se viveu o período de república. Então não era um modelo político novo. Pelo contrário, já era um modelo político que era adotado em outras localidades, em outros países. E eles queriam implementar aqui no Brasil justamente para que houvesse agora um processo de democracia, digamos assim, dentro dessa cidade, dentro do Brasil como um todo, ok? E os ideais iluministas, eles vêm nessa levada, eles vêm nessa corrente ideológica, ok? Quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que o que nós colocamos como correto, afirmamos, diante dessas opções aí, quando a gente analisa a Inconfidência Mineira, vamos à alternativa, já deu tempo aí de vocês responderem. Alternativa A, recebeu influências do positivismo. O positivismo foi de quem? Augusto Comte. O que é que dizia o positivismo? Em busca ao progresso, em direção ao progresso. Aquele país, ele tem que trabalhar nessa perspectiva do progresso. Introduzido em Minas Gerais por uma burguesia intelectual, e a gente viu isso lá atrás, quando a gente viu aí a criação, era um dos pontos, né? A criação da universidade em Vila Rica. Então, nós tínhamos uma burguesia estabelecida, nós tínhamos pessoas intelectuais. E alimentada por uma crise econômica. Então, ele coloca aí nessa questão 2 pontos importantes. Nós temos aí, aliás, 3 pontos importantes. Primeiro, o positivismo, essa influência do positivismo e automaticamente a influência do iluminismo. Nós vamos ver a burguesia intelectual que está envolvida nesse processo aí da Inconfidência Mineira. E, por outro lado, nós vamos ver a crise econômica que vai acontecer aí no final do século XVIII, gerando todo esse processo de pressões exercidas pela coroa, ok? Alternativa, vamos lá, só para vocês, para confirmar aqui para vocês verem aí. Alternativa A, atividade do livro, no capítulo aí 17, na página 16 apenas, ok? Atividade do livro, capítulo 17, página 16. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
e bons estudos.